Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Matplotlib, certo? O que acontece é que o Matplotlib é uma biblioteca aí muito popular e a mais básica de todas quando a gente quer construir gráficos utilizando a linguagem Python. Então se você já teve interesse de fazer isso, muito provavelmente você se deparou com essa biblioteca. Mas o fato é que muita gente não gosta dos padrões dessa biblioteca na hora da plotagem dos gráficos. Então acho que a aparência do gráfico não ficou muito legal. Então, diante disso, o objetivo desse vídeo é te mostrar como você pode fazer para personalizar esses gráficos que você plota utilizando essa biblioteca. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer para alterar o tema, para alterar as fontes, como você pode fazer para estilizar essas fontes, para estilizar a sua legenda do gráfico, dentre outras coisas, beleza? Então fica atento até o final desse vídeo que com certeza vai ser bem legal para você ter uma ideia do poder que essa biblioteca te oferece em termos de estilização, de customização, beleza? Se você já gostou do conteúdo desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, beleza? E se você é novo no canal, se inscreve aí e aproveita os conteúdos que a gente já tem aqui disponíveis e também os próximos conteúdos aí que serão disponibilizados, tranquilo? Então vamos nessa? Olha só, hoje pessoal, para diferenciar um pouco, eu não vou usar o Jupyter Notebook, tá? Nem vou usar o Sublime, como já tem vídeos aqui no canal utilizando esses dois, mas eu vou usar o Spider, certo? Que também é uma ideia aí bem legal. Inclusive, como você pode perceber, eu fiz uma pequena customização no Spider aqui também. Se você tiver interesse de saber como eu fiz essa personalização aqui, então deixa nos comentários aí que você tem interesse em ver um vídeo desse tipo, um vídeo mostrando como eu fiz essa personalização. Seria bem legal produzir esse tipo de conteúdo aí para vocês, tranquilo? Olha só, eu estou aqui com o Spider aberto e a gente vai fazer a plotagem de um gráfico aqui juntos utilizando aqui o Spider, certo? Então, para isso, primeira coisa, eu vou importar aqui a biblioteca do NumPy, SNP, porque eu vou usar o NumPy para construir aí vetores para a gente fazer a plotagem dos gráficos. E depois, claro, a gente vai ter que plotar a biblioteca do Matplotlib, né? .pyplot splt ou plt, certo? Importamos aí as duas bibliotecas. O que é que eu preciso fazer primeiramente? Eu vou criar aqui um array, certo? Um array que eu vou chamar de x, que vai ser o eixo x do gráfico, o eixo horizontal. Eu vou utilizar a função arrange para, vou usar a função arrange para a gente construir esse gráfico, para construir esse array, né? Eu vou colocar aqui de 0.5 até, sei lá, 10 com passo 0.001, certo? Então esse aqui vai ser o nosso vetor x e a partir do x eu vou construir o y utilizando aí funções do NumPy mesmo, como a função logarítmica e a função do seno. Eu vou construir dois gráficos, certo? Duas curvas dentro de um mesmo plot, porque aí a gente já pode trabalhar com a questão de legenda, como eu comentei no início do vídeo, certo? Então, ó, y1, que vai ser a minha primeira curva, eu vou definir ela como sendo o log do x. Simplesmente isso, tá? np.logx, tranquilo? Já o y2, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o seno, vou criar uma sync, né, como a gente costuma falar aí. O seno de x dividido por x, certo? Como a amplitude aqui eu acredito que vai ficar aí no máximo 1, eu vou multiplicar essa sync por 5. Então vai ficar 5 vezes o seno de x sobre x. Beleza? Bom, agora eu vou plotar essa curva, certo? Eu vou plotar do jeito convencional para a gente ver como isso aqui vai se comportar e como vai ficar o nosso gráfico. Então, plt.plot, eu vou colocar aqui x e o y1, certo? Que é a minha primeira curva. De novo, plt.plot, só que agora para a nossa segunda curva, que vai ser o x, y2, certo? Eu vou fazer o seguinte, desde já vou colocar a legenda aqui no nosso gráfico, certo? Então, eu vou fazer aqui o label. O label desse gráfico aqui eu vou dizer que é o log de x, certo? E o label desse segundo gráfico aqui, que é o que vai aparecer na legenda, tá? Esse parâmetro label, caso você ainda nunca tenha utilizado. O segundo gráfico aqui é o seno, né? Eu vou colocar com E mesmo, seno de x dividido por x. Posso colocar tudo junto também, certo? E aí a gente vem aqui e coloca plt.legend, simplesmente plt.legend, que é a forma mais básica de todas. Quando eu colocar agora para executar, veja que o gráfico já apareceu, ele apareceu aqui embaixo, certo? Por quê? Porque no Spider, por padrão, inclusive eu decidi trazer o Spider porque eu sei que tem algumas pessoas que utilizam o Spider
e vão se deparar com isso aqui. Quando você plota gráficos utilizando ele, o gráfico aparece aqui no próprio console IPython. Mas tem como você configurar isso? Como é que você pode fazer? Você vem aqui em ferramentas, certo? Vem aqui em preferências nesse menu. Ao clicar nesse menu aí, vai abrir essa janelinha e você vem em console IPython, que é essa opçãozinha que tem aqui, ó. Você vai depois aqui nessa segunda aba chamada gráficos e nessa opção saída, veja que está aqui dizendo que é em linha. Você vai mudar essa opção para automático, aplicar, ok. E aí você vai precisar reiniciar a sua IDE. Então eu vou fazer o seguinte, vou fechar aqui o Spider e vou abrir ele novamente, beleza? Pronto, pessoal, então como vocês podem ver aqui, eu reiniciei o Spider, certo? Então tá até aqui o console IPython também foi reiniciado, né? E se eu colocar para executar agora, veja que o que acontece? Abre essa janelinha aqui, como você pode ver, com o nosso gráfico. Então, assim, na minha opinião, fica bem mais interessante dessa forma aqui, porque a gente consegue visualizar de uma forma melhor. Inclusive, tem até algumas opções aqui nessa janela que é criada automaticamente pelo sistema operacional, né? Usando a interface do sistema operacional. Inclusive a opção de salvar a figura, então você pode salvar a figura aqui, enfim, dentre outras opções que você pode explorar um pouco melhor, mas não é o objetivo desse vídeo aqui especificamente, tá? Então por isso eu vou dar continuidade aqui, colocando agora algumas informações sobre o nosso gráfico antes de a gente começar a estilizar ele propriamente dito, né? Então eu vou colocar aqui um título no gráfico, plt.title, e aí eu vou colocar como título aqui dois gráficos aleatórios, beleza? Então, dois gráficos aleatórios vai ser o título. Aqui no eixo X, né, eu vou colocar um X label, ou seja, eu vou colocar um label lá para o X, que vai ser, sei lá, valores do eixo X, certo? Só para a gente conseguir realmente visualizar e ver como essas informações vão aparecer por aí, certo? E aqui eu vou colocar valores do eixo Y, certo? Bom, pessoal, então agora eu vou executar aqui novamente. Veja que ele vai abrir mais uma vez em uma janela e agora a gente tem essa configuração aqui. Então a gente tem o eixo Y aqui, aliás, o eixo Y aqui, o eixo X aqui e aqui o título do gráfico. Então a gente tem essas informações além da legenda que a gente adicionou, beleza? Bom, vejo que fica razoável, mas não é nada assim que você bate o olho no gráfico e, poxa, esse gráfico realmente é legalzinho. Não, tem gente até que não gosta mesmo dessa interface padrão do Matplotlib. Vamos então começar a personalizar essa interface, certo? Então como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa que eu queria te mostrar é esse site aqui do Matplotlib, o site oficial, e essa página especificamente que mostra todos os estilos que existem para os gráficos do Matplotlib. O estilo padrão é esse default aqui, como você pode ver exatamente o que a gente está utilizando. A primeira curva, digamos assim, o primeiro conjunto de dados que você plota fica azul, o segundo fica laranja e assim sucessivamente. E aqui tem estilos também para os outros tipos de gráfico, tá? A gente está plotando gráfico de linha, aqui ele mostra outros estilos também. Mas existem outros temas que você pode usar para os seus gráficos no Matplotlib, como por exemplo esse Classic aqui e vários outros, como você pode ver, tem uma lista aí repleta de opções para você. E eu vou deixar esse link, claro, linkado aqui na descrição do vídeo para você dar uma conferida, certo? Bom, existem dois estilos aqui que eu particularmente acho que são mais bonitos, são mais interessantes, tornam o gráfico aí com aparência melhor, que é esse ggplot aqui, certo? E esse outro aqui, o Seaboard, certo? Então eu vou apresentar para vocês esses dois, vocês podem explorar outros estilos também, tá? É só você realmente saber qual é o nome do seu estilo, o estilo que você quer utilizar. E aí você vem aqui no código e para adicionar esse estilo, eu sempre vou antes da plotagem do gráfico, tá? E coloco PLT, tem que ser antes da plotagem, né? plt.style.use. E aí você coloca o nome do tema que você deseja utilizar. No meu caso, eu quero usar o tema ggplot, tá? Então, quando eu executar, veja que agora o meu gráfico já tem, ó, uma aparência que, na minha opinião, já melhorou aí uns 50% pelo menos, tá? Mas é uma questão de gosto, você pode escolher outro tema que você achar mais legal. Existe, inclusive, como eu falei, o Seaborn, que é outro que eu gosto também bastante, que fica com essa cara aqui. Veja que ele muda até um pouco as fontes, né? Até mesmo essas fontes aqui do texto são alteradas. Bom, eu particularmente prefiro o ggplot, tá? Então eu vou utilizar ele aqui
no restante do vídeo para você dar uma conferida. Veja que o tamanho do gráfico também foi alterado e você pode alterar ele, inclusive deixar ele com um valor específico. E eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso agora. Então, depois que a gente mudou o tema, agora a próxima coisa que eu vou te mostrar fazer é como você pode fazer para alterar as dimensões do seu gráfico, da sua imagem, certo? Você pode fazer isso vindo aqui, ó, e digitando plt.figure, e aí você coloca Fig Size, tá? Existe um parâmetro chamado Fig Size, você coloca uma tupla com as dimensões, digamos assim, da imagem que você quer colocar aqui. Vamos supor que eu queira colocar 7,5. E aí, se eu colocar 7,5, olha só como é que fica a minha imagem, fica com essas dimensões aqui. Se eu alterar, vamos supor que eu queira 9,6, por exemplo, vê só, a imagem já vai ficar maior, tá vendo? Então você pode definir aquele que ficar mais adequado aí para o que você quer, certo? No meu caso, eu vou voltar para o 7,5, vou deixar ela sempre desse tamanho aqui, beleza? Então, olha só, o gráfico, na minha opinião, como eu disse, né, já ficou bem melhor, mas a gente vai fazer algumas outras alterações. Primeira coisa, eu posso alterar essa fonte aqui, até mesmo o tamanho, o estilo dessa fonte aqui do título e também dessas outras fontes. Por exemplo, eu posso diminuir o tamanho desse nome aqui que está aparecendo nos eixos. Então, eu vou te ensinar como você pode fazer isso. Primeiro, com relação ao título, tá? Eu vou colocar aqui font size igual, vamos supor que eu coloque 14. Então, olha só, depois que você coloca o label, né, do seu título, o nome, né, a etiqueta que você quer dar para ele, você pode dar uma vírgula e colocar parâmetros que vão, como é que eu posso dizer, personalizar aquela legenda que você está atribuindo, aquele título ou coisa do tipo. Então eu coloquei aqui um parâmetro chamado font size que define o tamanho da fonte. Como no Word você define aí o número, né, a numeração que você quer da sua fonte referente ao tamanho dela. Então quando eu faço isso, observa que esse título aqui, na minha opinião, né, ele mudou para menor, né, ele ficou menorzinho. E eu posso, por exemplo, colocar 16. E aí se eu coloco 16, ele já fica desse tamanho, que na minha opinião já ficou melhor, certo? Então, eu já vou para um outro parâmetro aqui, que é o font weight, certo? Uma outra coisa que você pode alterar, que é o que? O peso da fonte. Eu posso colocar, por exemplo, para ficar itálico. Então, eu coloco bold como parâmetro aqui. E olha só, o seu gráfico já fica com o título aqui em negrito, certo? Eu posso colocar itálico também, se eu quiser. Como é que eu faço isso? Venho aqui, coloco font style e aí coloco igual italic, certo? Itálico. Então, quando eu executar, olha só, a sua legenda já ficou em itálico aqui. Eu vou deixar dessa forma, tá? Não sei se você vai se agradar muito dessa forma que eu estou fazendo nesse vídeo, mas é claro, eu só estou te mostrando aí as diversas opções que você tem para customizar, para estilizar o seu gráfico, beleza? Outra coisa que eu acho que a gente poderia fazer aqui é mudar a fonte mesmo. Então, ó, existe uma opção aqui, um parâmetro chamado Font Family, que você pode definir qual é a família da fonte que você quer usar. O Matplotlib tem alguns padrões, tá? Por exemplo, o padrão mesmo, acredito que é esse sans serif, tá? Então, se você colocar ele, veja que fica normal, do jeito que a gente já estava vendo aí anteriormente. Mas se você colocar serif, olha só, já vai dar outra cara, ó. Então, olha como fica a sua letra. Na minha opinião, ficou melhor do que estava o padrão anterior, né? Mas aí fica a seu critério, tá? Além desse, tem outro aqui, que é o cursive, certo? Existe esse padrão, mas eu acredito aqui, ó, no meu sistema, eu acredito que se você estiver usando o Windows, ele vai conseguir puxar essa fonte, tá? Como eu estou usando o Linux aqui e eu não instalei essa fonte, que eu poderia ter instalado, né? Mas eu não instalei o Dejavu Sense, então ele não conseguiu puxar essa fonte, por isso ela não apareceu, ele colocou o sans serif novamente, que é o padrão, certo? Mas existe também, depois de uma testada aí, que talvez você se agrade dessa fonte. Outra que existe é o monospace, tá? Que é o espaçamento igual, né? Então, ó, fica com essa cara aqui, que é estilo a fonte de código mesmo. Então, eu particularmente prefiro serif, e eu vou deixar o serif aqui por enquanto, certo? Então fica com essa cara aqui, que na minha opinião é mais agradável, beleza? Então, ó, eu posso fazer a mesma coisa, pessoal, para qualquer outro label que o meu gráfico tem. Seja texto, seja eixos, seja título, eu posso customizar da mesma forma, ou seja, eu posso vir aqui, font size, e vamos supor que eu queira colocar 10, certo? Então, se eu colocar 10 aqui para a legenda do X,
Vê só, já ficou menorzinho aqui embaixo, ó, já ficou mais discreto, diferentemente do Y que está no tamanho padrão, que é esse tamanho aqui, ó, que eu posso alterar também vindo aqui no do Y e colocando font size igual 10. Então, quando eu faço isso, já vou alterar também o do Y aqui, certo? Um outro parâmetro que eu gosto de utilizar, pessoal, é um parâmetro chamado Tight Layout, como ele já está sugerindo aqui para mim. Esse parâmetro ele é bem legal, por quê? Porque ele dá um espaçamento melhor entre os objetos, as coisas que você tem, digamos assim, na sua figura. Principalmente se você está utilizando aí subplot. Você fica com vários gráficos, né? Vários axes dentro de uma mesma figura. Então você consegue espaçar isso de uma forma que fique melhor, porque pelo padrão fica um em cima do outro, principalmente se você colocar títulos ou labels para os eixos. Então, eu gosto particularmente de utilizar sempre esse parâmetro aí, que é o Tight Layout, para deixar o gráfico assim o mais fino possível, mais refinado possível em termos de espaçamento das coisas, tá? Então, ele fica com essa cara quando você só tem um gráfico. Veja que ele já ficou com menos espaçamento aqui, ele deixa o espaçamento otimizado, certo? Mas se você preferir, no caso de um gráfico só, não usar esse parâmetro, fica a seu critério. Mas no meu caso aqui eu vou deixar dessa forma, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é alterar a família da fonte. Então, Font Family, eu vou alterar também a fonte para serif, certo? Dos eixos, certo? Do nome dos eixos aí. Font Family aqui também, serif, certo? Para ficar tudo com a mesma fonte. Então, ó, pode observar que ficou com essa fontezinha também aqui agora nos eixos, certo? O que mais que eu posso fazer, pessoal? Vê só. Além da gente poder customizar as fontes aqui do título, dos labels, a gente pode também customizar a fonte da legenda. Então, se você observar, a legenda está desse tamanho aqui, mas eu posso alterar o tamanho dela. De que forma? Eu venho aqui no Legend e coloco font size, e aí eu coloco, sei lá, vamos colocar 14 para ver como é que fica. Veja que já ficou bem maior aqui, talvez até mais do que deveria, né? Vou colocar 12, tá? Então, outros parâmetros que a gente pode colocar. Existe um parâmetro chamado frame on, certo? Que se eu colocar true, ele gera um background nessa legenda, ele vai gerar um background. Mas eu acredito que já tinha esse background, só que agora, na minha opinião, já ficou melhor. Não sei se você percebeu, parece que apareceu uma bordinha aqui do lado, que ficou já com a cara mais interessante. Então eu particularmente gosto de usar esse frame on igual a true, certo? Nessa legenda. Outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui e colocar um parâmetro chamado alpha, certo? Então se eu colocar aqui alpha, eu consigo definir o nível de transparência, ou melhor, de opacidade da minha legenda. Então se eu colocar aqui 0.5, por exemplo, opa, na verdade, não é o alpha, tá? Eu me confundi aqui, é o frame alpha. Então, deixa eu colocar aqui, opa, frame alpha, certo? Vamos executar, agora foi. Então, deixa eu fechar aqui, porque ele abriu duas janelas, aparentemente. Deixa eu executar de novo. Boa, foi, olha aí, ó. Então, agora a gente tem um nível de transparência de 0.5. Talvez isso não fique tão perceptível no caso dessa cor aqui, desse cinza, mas você pode alterar essa cor também. De que forma? Existe uma opção chamada Face Color aqui na legenda, que você pode definir a cor de background da sua legenda. Vamos supor que eu coloque black, que é preto, tá? Vai ficar meio estranho, mas é só para você conseguir visualizar melhor. Olha só, você percebe que é preta, né? O background aqui ficou preto, mas não ficou preto sólido. Por quê? Porque eu coloquei esse frame alpha de 0.5, ou seja, ele está com opacidade ou transparência de 0.5. Eu posso alterar se eu colocar 0.1, por exemplo, e já vai ficar bem mais discreto aí, esse preto, certo? Mas no meu caso aqui, para a gente finalizar essa customização dessa parte, eu vou colocar branco com um 0.5, por exemplo, de transparência, vai ficar com essa aparência aqui. Já ficou melhor, né? Bom, outra coisa que a gente pode fazer aqui, e essa seria para a gente concluir, certo? De uma vez aqui. O que a gente pode fazer, e o que eu acho até que fica bem legal quando a gente faz isso, é o seguinte. A gente plotou as curvas e como você pode ver, a gente tem uma linha aqui sólida, né, nessas curvas, mas eu posso adicionar uma linha com uma certa transparência que seja mais grossa por trás ou por cima, tanto faz, né, dessa plotagem que a gente está fazendo aqui. Como eu posso fazer isso? Eu vou fazer o seguinte.
A gente plotou aqui o x e o y1, não foi isso? Eu vou plotar ele novamente aqui embaixo. Só que dessa vez, o que é que eu vou fazer? Eu não vou colocar esse label, porque eu não preciso desse label. Afinal de contas, isso aqui vai ser só um acréscimo que eu estou fazendo, tá? E aqui eu vou precisar definir a cor, tá? Então, definir essa cor é algo muito importante. Se você observou, a cor do primeiro gráfico que a gente botou, que foi o logaritmo, ficou azul e o segundo ficou vermelho. Então, eu posso definir essa cor aqui também, ó. Então, eu posso colocar color, vou colocar blue nesse primeiro. E esse segundo que a gente botou aqui, eu vou colocar color red, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque, veja, eu vou plotar o x versus y novamente e eu vou plotar eles de novo com a cor blue para ficar combinando. Só para separar e você conseguir enxergar isso melhor, olha só, aqui é o primeiro que eu estou plotando, x versus y1. E esse aqui é o segundo que eu estou plotando, certo? Vou separar a legenda aqui, que é o XY2, beleza? Então, aqui eu estou plotando XY1 duas vezes. Por quê? Porque nesse caso eu vou aumentar o tamanho da minha linha, ou seja, eu vou usar esse parâmetro chamado line width e vou colocar, por exemplo, 10 aqui. Vamos ver o que acontece quando a gente fizer isso? Olha só, quando eu faço isso, olha só o que acontece. A gente fica com o gráfico azul, que a gente já tinha antes, só que agora esse outro XY que eu plotei com a largura 10 da linha ficou em cima do outro, de modo que ficou bem grosso, né? O que eu posso fazer então? Eu posso acrescentar um outro parâmetro aqui, e dessa vez é o alfa, beleza? Então eu coloco o alfa, por exemplo, 0,5. Então eu estou colocando aí um nível de transparência, certo? De 0,5. Quando eu faço isso, olha o que acontece com o gráfico. A gente já tem aqui a nossa linha azul e outra por baixo, como se fosse por baixo, mais transparente. E eu posso aumentar essa transparência diminuindo o alfa. Então eu posso colocar 0,2, por exemplo. Vamos ver como é que fica? Olha só como fica o nosso gráfico aqui. Então ele gera realmente essa transparência que dá um efeito aparentemente legal. Talvez você goste e possa utilizar esse recurso, tá? Eu vou diminuir um pouco mais ainda e colocar 0,1, certo? Vou fazer a mesma coisa para o vermelho, certo? Então eu vou plotar novamente aqui, plt.plot, vou plotar o x versus o y2, certo? Da mesma forma que eu fiz ali, faltou até um t aqui, não foi? Ó. Então plt.plot, vou colocar a cor vermelha, né? Isso, então, ó, red. Vou colocar um line width, então eu vou colocar aqui line width de 10 e vou colocar um alfa também aqui, só que mesma coisa do outro, 0,1. Então, quando eu executar esse aqui, pessoal, olha só como vai ficar o meu gráfico agora. Bom, na minha opinião, tá? Ficou bem mais interessante. Você pode utilizar alguns desses recursos que eu falei aqui, tá? Não é obrigado que você tenha gostado de tudo que eu coloquei aqui, mas são apenas opções que você pode observar aí que o Matplotlib traz uma infinidade de recursos, tá? Que você pode utilizar para customizar o seu gráfico, para gerar gráficos com uma aparência melhor, beleza? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se você tem mais algum recurso para acrescentar, então deixa nos comentários aqui. Vai ser bem legal a gente ir aprendendo um com o outro a respeito das funções, das funcionalidades que o Matplotlib nos traz, beleza? Então foi um prazer ter você até aqui, até esse momento. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos, beleza? Um abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo.